Primeiro, eu queria convidar aqui para a mesa, por favor, a Michele dos Santos, do Sebrae São Paulo, Vale do Ribeira. Gostaria de convidar, temos uma participação especial do Dr. Tirso Meireles, do Sebrae São Paulo, ele vai estar conosco. Queria convidar, por favor, também a Monize Alves e o Marcos Traade, do Grupo Cataratas. Nós vamos dividir em duas partes esse painel. Nós temos um conteúdo muito rico aqui de turismo. Então, a gente vai ter uma primeira parte com um grupo de palestrantes e depois, em seguida, uma outra parte. E falta agora convidar o Fábio Nascimento. Fábio, presidente da CTA, Associação Carioca de Turismo e de Aventura. Queria agradecer a presença de vocês. Tem um programa Rio Vamos Vencer aqui também, importante grupo de turismo aqui do Rio de Janeiro. Enfim, tem várias iniciativas presentes. Marcos da Ré, obrigado por estar aqui conosco. Marcos já é do Brasil todo, né, Marcos? E queria convidar aqui para falar também, por favor, o Dr. Tirso Meireles, que nos dá a honra aqui da presença, do Conselho Sebrae São Paulo, foi presidente do Sebrae São Paulo, veio nos honrar aqui para falar, antes da Michele falar do projeto Vale do Ribeira. Por favor, Dr. Tirso. Oi. Bom dia a todos. Que alegria estar aqui no Rio. Bia, parabéns, você que é a nossa diplomática e que realmente incentiva todos nós, né, Marcos? Para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Álvaro, parabéns aí pela tua condução e todos os membros da mesa. Eu estou aqui muito feliz representando o nosso presidente do Sebrae, que é o Dr. Manuel, que inclusive é o vice-presidente da FEComércio, responsável também pela mesa, que todo o trabalho que ele faz em São Paulo. E isso é muito dignificante quando todos nós trabalhamos com o mesmo foco. Estamos aqui também pela presidência do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Fato importante esse, do momento como esse, onde o Henrique acabou de mostrar a integração da produção com a cidade. Esse é o ponto fundamental. Nós tivemos no Green Itu, onde nós palestramos lá e falamos que não tem como você separar cidade e campo. Campo e cidade, elas estão integradas para que nós possamos ter a sustentabilidade tão importante, não só para o nosso país, como para o mundo. O meio da sustentabilidade, ele começa no campo ou ele começa na cidade, mas um termina, o outro começa. E quando você trabalha a valoração do produtor no sentido do resgate da água, no sentido de você fazer o plantio com sustentabilidade, você está protegendo a cidade, né? Então, esse é um ponto importante. Hoje nós vamos ter aí a fala da Michele, mostrando a grande desenvolvimento estruturante do Vale do Ribeira, que é vizinho aqui do Rio de Janeiro, no sentido de você produzir junto com quilombola, junto com os indígenas, junto com os pequenos e junto com a Mata Atlântica. Olha que fantástico. Então, esse é o ponto. Cada um de nós temos a responsabilidade do meio ambiente onde nós vivemos. Nosso mar, que está aqui, que tivemos palestras importantíssimas sobre como resgatar a oxigenação do nosso mar, com a quantidade de lixo que existe no mundo inteiro no mar. E hoje nós precisamos depois colocar até um outro ponto, que seria o lixo que está no espaço, com tantas equipamentos eletrônicos que foi jogado no nosso espaço. Então, de vez em quando, você verifica que realmente nós temos alguma coisa caindo na nossa terra. Então, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade nossa, o empreendedorismo que foi colocado, o Marcos que desenvolve bastante esse aspecto da tecnologia com a inovação para que nós possamos criar sustentabilidade. Ontem eu estava na Expo Inter, no Rio Grande do Sul, mas anteriormente passei em Santa Catarina, que teve o Summit, fantástico Summit de tecnologia lá, e visitei uma universidade onde hoje eles estão trabalhando o oxigênio verde, à base da água, da quebra da cadeia da água e com fotovoltaica. Olha que fantástico, a nova renovação que realmente nós temos e a possibilidade de ter a sustentabilidade em todos os sentidos. Aproveitem esse painel é grandioso com essas personalidades importantes que estão aqui, mas quero agradecer mais uma vez você, Bia. E, inclusive, o teu desafio está aceito, né, Michele?
nós vamos estar fazendo um Green América Latina by Vale do Ribeira, que vai ser muito bacana para a gente mostrar para o Brasil e para o mundo a sustentabilidade do Vale do Ribeira, o maior produtor de banana do nosso país, um dos maiores produtores hoje de pupunha, né? Você tem piscicultura, você tem búfalo, leite de búfalo, criando queijos e iogurte, tudo junto com a Mata Atlântica mais conservada do mundo. Isso é muito bacana, é um exemplo para a nossa Amazonas. Sucesso para vocês, muito honrado de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Tirso. Realmente aí uma oportunidade de a gente fazer essa conexão com São Paulo, com todos os projetos. E, enfim, aproveitando que o Dr. Tirso é de São Paulo, né, a gente vai fazer aqui a conexão, aproveitando a Michele dos Santos. A Michele é do Sebrae São Paulo, da região do Vale do Ribeira. Talvez as pessoas conheçam um pouco de referência de Registro, né, como uma das cidades lá na região, mas é uma região que vai muito além disso, que tem muito o que mostrar, e ela vai estar aqui nos brindando com a sua oportunidade. Por favor, Michele. Bom dia. Pronto. Um prazer estar aqui, uma honra mesmo. Agradecer o convite do Álvaro. E, mais que isso, né, mostrar uma região que a gente está atuando, com o Sebrae São Paulo, uma das 33 regionais do Sebrae, que é pouco conhecida. Mas aí eu começo a falar sobre o turismo sustentável no Vale com um vídeo que dá para todo mundo aqui ter uma degustação, né, do que é uma região com esse potencial turístico e com essa categoria de sustentabilidade. É a maior faixa contínua de Mata Atlântica do Brasil, preservada, e tem uma história muito bonita. Pode colocar o vídeo, por favor? Bem-vindos ao Vale do Ribeira, uma área mágica, com cerca de 16 mil quilômetros quadrados no coração do estado de São Paulo. Uma região que abriga a maior faixa contínua de Mata Atlântica do país e de uma diversidade cultural que mescla diferentes culturas e tradições, formado por quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, indígenas, japoneses, libaneses, portugueses e tantos outros que há anos transformam dificuldades em oportunidades. Além disso, nossa região conta com uma reserva hídrica estonteante, praias tranquilas e cercadas por belas paisagens, o maior conjunto arquitetônico tombado de São Paulo e uma gastronomia fora do comum. Valentes, um apelido carinhoso adotado por essa gente que faz o Vale do Ribeira acontecer, um povo que redescobriu seu valor, seu lugar e os 1000 motivos do porquê dá gosto ser do Ribeira. Para tornar tudo isso ainda mais potente, a região do Vale do Ribeira foi palco do primeiro Plano Regional de Economia Criativa do Brasil, por iniciativa do Sebrae e realização da Garimpo de Soluções, consultoria de atuação global, especializada em economia criativa e desenvolvimento territorial. Foi através de uma metodologia única, envolvendo escuta da população, que revelou a alma do território, encapsulado em produtos, serviços e vivências fascinantes. Ao todo, foram realizadas 106 entrevistas em profundidade, oficinas com 250 cidadãos, 12 mil quilômetros percorridos e meses de leituras, debates e articulações. Um plano estratégico com 25 ações práticas, com foco em turismo, artesanato, gastronomia e outros atrativos. Nossos parabéns a cada um dos 481 mil habitantes dos 22 municípios desse território mágico, onde a criatividade e a resiliência são parte do DNA que há anos transformam dificuldades em oportunidades. Valorize cada vez mais os nossos produtores, artistas, artesãos, trabalhadores, empreendedores e fortaleça o Vale. Vamos fazer parte deste movimento, porque dá gosto ser do Ribeira.
E é importante começar com esse vídeo, porque resume um pouco da região e o seu potencial, e do primeiro plano de economia criativa regional do Brasil, porque se reconhece planos de economia criativa municipais ou de comunidades específicas, produtos específicos, mas de uma região inteira, com 22 municípios. Na época, em 2020, a gente não encontrou nenhum no Brasil. Agora já tem Vale do Jequitinhonha e acho que vai sair um do Vale do Paraíba também, mas esse foi o primeiro do Brasil. E falar de uma região com 22 municípios e como organizar 25 ações, né, nessa disseminação, a gente conta com muita governança, parceiros, e é uma grande dedicação. A gente acabou de completar 3 anos de implementação dessas ações. Estamos engatinhando ainda. Das 25, a gente já tem iniciativa de umas 18. Eu vou passar aqui o slide, estou olhando aqui. E começando a dizer que a maior dificuldade da gente iniciar tudo isso é que é uma região conhecida como isolada do estado de São Paulo e do país. Ficou 100 anos isolada, desde a inviabilidade do Porto de Iguape até a construção da Regis Bittencourt, e o impacto disso nas pessoas, né, desse isolamento. A gente vivencia pela dificuldade do desenvolvimento econômico, e o empreendedorismo hoje é a grande organização que fomenta essa retomada, né, e que as pessoas reconheçam o valor da região, reconheçam o que fazem e o que produzem, né. Pobre, né, o menor IDH do estado de São Paulo, mas tem uma basílica, Bom Jesus de Iguape, com festas, né, incríveis, muitos devotos. Então, foi, ao longo de muitos anos, geração por geração, recebendo a informação de que é pobre, de que não produz, de que tem que serem educadas a estudar para ir embora do Vale do Ribeira, e gerações e gerações. Os professores ainda hoje falam isso para os alunos: estudem para ir embora daqui, para você ser alguém na vida. E essa marca território, da Agosto Ser do Ribeira, ela veio como uma das 25 ações, a gente trabalhar a identidade positiva de uma região, que só tinha a identidade negativa, né? A identidade de discurso de pobreza. Então, como fazer com que isso se organize? E aqui, né, sem industrialização, nós temos pessoas que fabricam violas, rabecas, artesanato de fibra de bananeira, cerâmica, enfim, palmito hoje, que é do palmito até o talo, eles falam que já tem reaproveitamento. Mas como escalar isso, né? E nesses 3 anos a gente percebeu uma grande virada, né, nesse reconhecimento deles mesmos como valentes, que são do Vale, e que as pessoas, sim, se interessam pela história deles, se interessam para o que eles viveram no ciclo do ouro, do ciclo do arroz, até o acidente do Porto de Iguape, até os 100 anos de isolamento. Mas o ponto positivo: a preservação das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhas. Imigração japonesa sempre apoiou, né, desde que veio. Queijos de búfala, que é o maior laticínio da América Latina, está lá. Queijo de búfalas premiados, né, enfim. E um artesanato muito, muito importante, né, de se alinhar com todas as cadeias. E quando a gente vem falar de turismo sustentável, a gente imagina que, obviamente, os investidores chegando no Vale do Ribeira é importante, né? Se a gente pegar os meios de hospedagem todos, eles são simples, mas uma concorrência sempre é positiva para a coisa andar mais rápido. Mas a ideia é que uma pousada ela vire um hotel, o hotel vire um resort. Então, é o crescimento via comunidade, o crescimento da própria região. E é uma região grande, né? Então, o nosso desafio no SEBRAE é implementar essas ações, manter e escalar, né, para todos os municípios. Explicando uma das ações para vocês, uma das 25, como é estruturado esse plano, e ele está disponível, tá, para download, para leitura. Ele virou um livro, ficou em 5º lugar no Prêmio Jabuti 2022. Ela é estruturada nesse formato. Então, essa é uma ação. Turismo do bem-estar é lindo, é simples, é natural. A ação ela tem
todas as ações têm uma contextualização, né? Aí compara com outras categorias de turismo e também mostra qual que é a vocação específica do Vale do Ribeira para esse turismo de bem-estar. Nós temos universidades formando fisioterapeutas, esteticistas, beleza, né? E fora a parte também de gastronomia, com o SESC, com o SENAC, né? E a gente tem todas as instituições voltadas para trabalhar bem-estar dentro do turismo. E a Mata Atlântica, né? Porque lá tem praia, tem cachoeira e tem cavernas, né? A maior boca de caverna do mundo está lá. E muita gente do próprio Vale não conhece o Vale. Né? Então, eu estou andando rapidinho aqui pelo tempo, né? Mas essa ação, por exemplo, especificamente, ela hoje já tem iniciativas de meios de hospedagens e grupos de empreendedores fazendo, sim, né, o turismo de bem-estar, convidando já pacotes, né, para que essa ação ela escale na região. Então, a gente já tem iniciativas e a ideia é que isso seja fomentado, turismo de bem-estar, né, como referência em São Paulo. Uma outra ação, que é a primeira do plano, e a que mais nos toca, que é o programa de promoção do turismo interno, porque o Vale não conhece o Vale. Quem mora em Registro não conhece a caverna. Quem mora na caverna não conhece a praia. Eles, nas escolas, têm excursão para Play Center, né, para outros lugares, mas não conhecem a própria região e a biodiversidade, né, e a sustentabilidade. Então, a gente entrar na educação também é um grande desafio. A gente sempre, né, atua com políticas públicas. A colega de Tu estava aqui, de São Paulo, e é isso mesmo, educação e políticas públicas, como a gente, né, sensibiliza para isso. E hoje, como a gente faz com o empreendedor, né, com os empreendedores. Os nossos projetos de turismo, de capacitação e gestão, contemplam, na trilha, uma fala sobre a história do Vale do Ribeira, para contextualizar a marca território da Gocê do Ribeira, e que eles comecem a implementar e a usar dentro de suas equipes a marca território e esse potencial. O Fórum de Turismo é uma das iniciativas. Meu tempo já acabou, tá? Mas eu sei que é só uma degustação. Uma outra ação bem interessante, Animal Parade, usar a arte pública como instrumento de promoção. Cada município escolheu um animal da Mata Atlântica, que tem mais vocação lá na sua cidade, transformar isso num animal gigante, né, às margens da Regis Bittencourt, como fazer isso acontecer, o entorno se desenvolver. Uma cidade específica já está começando, que é a Ilha Comprida, que escolheu o pássaro guará para ser o seu animal, e a gente está construindo e trabalhando isso, e gerando emprego e renda no entorno. Essa outra ação, co-branding entre negócios, é o que o Sebrae nada de braçada, né? São as articulações entre empreendedores. Então, uma rede de farmácias, Sabrina, por exemplo, ela está hoje comercializando lá artesanatos relacionados à banana, a palmito, a tudo que o Vale tem de regionalização, para a gente valorizar o que é produzido lá. Né? Então, tem uma farmácia a ver com artesanato? O turista vai em todo lugar. Né? Um coworking que inaugurou a primeira prateleira de produtos regionais, o da Gocê do Ribeira. Né? Então, ele tem ali produtos indígenas, quilombolas, caiçaras, artesanatos manuais. Então, um coworking é um coworking. Então, é esse co-brand. Né? Da Floresta Mesa, muito relacionado, né, ao que a gente viu aqui de produção orgânica e sustentável. Então, eu fomento uma estruturação desses programas nossos. Já tem todas as instituições envolvidas. A gente tem uma cooperativa no Vale do Ribeira, que ela está sendo exemplo. Elas têm 15 cooperativas associadas a uma maior, que chama Cooper Central, só de agricultura familiar. E nós estamos conectando a indicação geográfica da banana. Ontem eu assisti uma palestra muito boa de indicação geográfica e marcas coletivas. Né? Então, a gente está com a indicação geográfica da banana e do palmito lá, trabalhando dentro dessa perspectiva do agricultor familiar, né, da qualificação e também valorizando a região. Não tínhamos pacotes na internet, mas hoje, se vocês entrarem, pesquisarem Vale do Ribeira, turismo, já temos. Né? Então, a gente, trabalhando nesses projetos com os empreendedores, a gente já está conectado. São 3 anos de trabalho assim, né? Mas a gente já considera avanços importantes nesse sentido. Uma ação Embaixadores do Ribeira é muito importante, né, para levar o Vale até aqui, por exemplo, onde a gente está hoje, e vamos dar continuidade nisso. O Fórum Mundial da Banana existe e não havia ninguém do Vale do Ribeira representando, né, o Vale, e a gente entrou em contato com o Fórum, pasmem, não tinha nenhum membro brasileiro no Fórum Mundial da Banana. E o primeiro membro brasileiro foi o seu Silvio, que ele fez questão, ele já exporta banana, tudo, mas ele fez questão de entrar e trazer as boas práticas para
para as associações representativas da banana. E esse, né, que é o programa de educação patrimonial, é a gente conseguir inserir o Dagosto Cerdo Ribeira e toda essa história de conexão de uma identidade território, uma identidade positiva de uma região, nas escolas, desde os pequenininhos, para eles não quererem ir embora daqui, para o professor não falar isso nunca mais, né, para falar, olha o potencial turístico que a região tem no artesanato, na gastronomia, em serviços, em tecnologia para o turismo, como ficar aqui, né? Então, é um trabalho que demanda assim, muita ação, né? 3 anos ainda é muito pouco, mas a gente está conseguindo conectar a governança muito bem. E essa também é uma que o Sebrae, nada de braçada, que eu brinco, que é... Todo rótulo ele tem onde é fabricado, né? 7 Barras, Miracatu, Registro, mas quem conhece? Mas a região está fazendo questão de colocar a marca território nos rótulos, para valorizar a região. Então, quando pesquisa o que é isso, Dagosto Cerdo Ribeira, entra nas redes e consegue entender o que é o Vale e consegue avaliar onde são as principais produções, né? Então, banana, palmito, mel, doces, até a parte dos caminhões de banana, né? E também a cesta de produtos regionais, enfim. Aqui a gente inaugurou 11 prateleiras já nessas cidades com produtos regionais. Então, a gente vai, inaugura, coloca uma placa. O prefeito também vai, faz um estímulo para movimentar a economia e o consumo de produtos regionais, né? E também o primeiro posto de informação turística, agora ele tem uma prateleira do Dagosto Cerdo Ribeira e a gente tem uma prateleira também virtual, né? Lembrando de falar que o Dagosto Cerdo Ribeira ele foi entregue para o Sebrae, o plano, na pandemia, 20 de agosto de 2020. No meio da pandemia, a gente começou a trabalhar na pandemia, né? Promoção da gastronomia, então, a gente já tem cidades em segundas e terceiras edições de festivais gastronômicos. A gente fez uma parceria na pandemia com o Ike Fome, que é o aplicativo, né? É igual o iFood, e a gente fez, por 2 anos consecutivos, já parceria com eles, todos com produtos regionais nos pratos do festival. Misturas que dão certo, né? Então, ali a cachaça com banana, o ketchup de goiaba misturado com o japonês, né? com a imigração. E, para encerrar aqui, para a gente juntar tudo isso e comemorar esses 3 anos de Dagosto Cerdo Ribeira e 25 anos da Regional Sebrae Vale do Ribeira, a gente está fazendo a primeira semana de turismo do Vale do Ribeira. Ela contempla várias das ações do plano, então vai ter uma feira em Cantos do Ribeira com tudo que tem de melhor para atrair o público interno da região, do Vale do Ribeira. Então, a gente pede para os municípios trazerem ônibus com as escolas, alunos, professores, empreendedores, né? E também a parte de divulgação da região. Muito orgulho a gente fazer parte da 6ª marca mais forte do Brasil, Sebrae, né? E agradeço aqui o nosso sempre presidente Tirso, que estava na gestão quando a gente iniciou, sempre nos apoiou, né? Essa marca não é uma marca coletiva, não é uma identificação geográfica, mas é uma identidade das pessoas agora, e é muito bonito de ver isso. É uma honra para mim, um prazer, né, estar no Vale nesse momento, e todos aqui se sintam convidados, né, para essa semana. A região tem muitos reconhecimentos em patrimônio pela ONU, né? E eu digo para vocês que a região está num momento único, né? É um momento único para uma região única, e muita gente descobrindo por que Dagosto Cerdo Ribeira. E é isso. Muito obrigada por poder trazer a imagem do nosso povo de lá, né, para cá, para o Rio, uma cidade turística estruturada, mas é lindo, é simples, é natural. Sejam bem-vindos ao Vale do Ribeira. Obrigada. Muito obrigado, Michele. Realmente, garanto, como muita gente aqui não conhecia bem essa região, com tantas informações, com tanta riqueza quanto você apresentou, e certamente vai se interessar em pesquisar mais a respeito. Eu vou passar agora para o Grupo Cataratas, que está aqui com 2 representantes, a Monize Alves, supervisora de sustentabilidade, Marcos Traade, diretor técnico. Vamos fazer uma dobradinha aqui para apresentar falar sobre o turismo sustentável e o Grupo Cataratas. Por favor. Oi, boa tarde, gente. Meu nome é Monize, eu sou uma mulher preta, os meus olhos são castanhos escuros, meus cabelos são pretos também e trançados, e eu vim falar sobre um turismo sustentável que a gente faz com o Grupo Cataratas, nossa estratégia de ESG.
Então, o Grupo Cataratas, atualmente, a gente tem 6 parques, indo para o 7º parque, que está sendo construído agora, 3 aqui no Rio de Janeiro, a Paineiras Corcovado, que dá o acesso ao Cristo Redentor por meio das vans, o Aquario, que é o maior aquário da América do Sul, e o Bioparque, que é o zoológico da Quinta da Boa Vista. Também temos 2 parques lá em Foz do Iguaçu, as famosas Cataratas do Iguaçu, né? Hoje o Urbia Cataratas, também o Marco das Três Fronteiras, e um parque lá em Fernando de Noronha. Então, com esses 6 parques, a gente recebe anualmente mais de 5 milhões de visitantes. Então, são 5 milhões de oportunidades de transformar e conectar o ser humano com a natureza. Os nossos pilares são fundamentais, são a base do nosso negócio, a gente acredita fielmente neles. Então, a gente acredita na educação, né? A gente está em 3 unidades de conservação, então, são ferramentas e possibilidades de educar as pessoas, plantar a sementinha de consciência ambiental nessas pessoas que visitam os nossos parques. A pesquisa também, nos últimos anos, a gente publicou mais de 50 pesquisas, a gente acredita na pesquisa e a gente faz tudo isso com parceiros, seja universidades ou projetos de conservação também. A conservação, que, enfim, como eu disse, por estar em unidades, em parques nacionais, a gente precisa, né, são meios que precisam ser conservados, e os outros tipos de negócio também, a gente tem várias espécies que estão ameaçadas de extinção, então a gente entende que é fundamental fazer a conservação dessas espécies aí para preservar o nosso planeta. E, claro, o entretenimento, né? Muitas das pessoas estão indo nos nossos parques realizar sonhos, né? Indo pela primeira vez nas Cataratas, em Fernando de Noronha, ao Cristo Redentor. E essa conexão do entretenimento junto com a educação, pesquisa e conservação é o que eu disse que planta, né, a sementinha de consciência ambiental nas pessoas e que pode transformar o mundo. A nossa estratégia ESG, quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem uma gestão ambiental muito bem consolidada, com ferramentas que nós mesmos elaboramos, né? Então, muito voltada também para tecnologias ecoeficientes. Então, como a gente consegue usar tecnologias sustentáveis ao nosso favor. Quando a gente fala de governança, a gente tem uma gestão de riscos, conformidade muito bem consolidada, que todas as áreas da empresa apoiam a gente a consolidar. Voltado muito também à ética e integridade. E quando a gente fala da parte social, tem tanto internamente, né, com vários programas de diversidade que a gente tem inclusão para os nossos embaixadores, que é como a gente chama os nossos colaboradores, e também para fora, para os nossos visitantes, como a gente, como empresa, consegue impactar a comunidade local, gerar programas socioambientais e também trazer emprego, por exemplo. Falando um pouco mais sobre o nosso sistema de gestão, a gente tem uma ferramenta, né, interna, onde a gente avalia 10 aspectos que medem exatamente qual que é a nossa relação com o meio ambiente, qual que é o nosso impacto. E essa ferramenta a gente avalia em 4 periodicidades, seja semanalmente, a partir de rotinas semanais, de checklists ambientais, mensalmente, através do nosso MUDAS, que a gente chama de medidor unificado de desempenho ambiental e social. Esse MUDAS ele avalia a nossa classificação entre crítico e excelente do nosso impacto, e isso é compartilhado não somente para todos os nossos embaixadores, mas também a alta liderança e acionistas, então todo mundo tem acesso a essas informações. Temos metas semestrais, onde a gente analisa, identifica o que a gente pode melhorar e traça como meta aí no próximo semestre para trazer um benefício e gerar um impacto maior. E também o nosso relatório anual, que a gente publica anualmente, obviamente, né, no nosso site, e que está com toda a transparência para todos os interessados em ver o nosso impacto. Sobre essas ações de impacto positivo que a gente tanto fala, que a gente gosta de gerar, né? A gente faz isso com muitas ações, então, plantios, ações de limpeza, de ações de educação também, junto com os nossos embaixadores e também para fora, né? Nos nossos parques aqui do Rio e de Foz, a gente tem o DNA, por exemplo, que é o Dia Nacional da Alegria, onde a gente convida instituições carentes, comunidade vulnerável e todo o público que naturalmente não conseguiria pagar pelo nosso ingresso a visitar o nosso parque e usufruir de toda a educação e atividade que a gente tem lá dentro. Também temos Semana da Pessoa com Deficiência, onde a gente dá cortesia para todas as pessoas com deficiência que vão no parque. E, claro, que a gente precisa fazer essas ações de impacto não somente em datas celebrativas, né? Então, na Paineiras Corcovado, por exemplo, a gente tem um programa que gera benefícios especificamente para a comunidade local. A gente seleciona iniciativas com base comunitária em
entende com nossos recursos, com o nosso know-how, com o nosso conhecimento, como a gente pode desenvolvê-las. Hoje a gente está apoiando um pré-vest, né, um curso de pré-vestibular voluntário na comunidade, que ajuda aos moradores da comunidade a ingressarem na faculdade, e também um projeto de basquete e de futebol. Lá em Fernando de Noronha, por exemplo, a gente tem uma meta de 95% das pessoas serem moradores locais. Isso parece estranho para a gente que está aqui no Rio de Janeiro, né? Porque a gente mora aqui, trabalha aqui, mas lá em Fernando de Noronha muitas pessoas contratam gente de fora. Então, essa taxa para a gente é muito importante, a gente fica muito feliz em ter ela, porque a gente valorizando o povo tradicional, né? Que tem o conhecimento e que pode compartilhar ele com outras pessoas. Quando a gente fala de governança, como eu disse, né, temos uma gestão de conformidade e regularidade muito bem fundamentada, com várias áreas. A nossa área de sustentabilidade reporta diretamente ao CEO, né, a mais alta liderança da empresa. Isso já mostra o nosso comprometimento. A gente tem um código de conduta e ética aí para todos os embaixadores. E esse ano a gente inaugurou as nossas metas aí de sustentabilidade atrelado para benefícios de todos os embaixadores também. É algo que a gente se orgulha muito, né? Então, todo o funcionário na participação e de resultados tem ali a meta de sustentabilidade também, envolvendo eles. E, claro, que tudo isso acaba resultando, né, como consequência, em algumas premiações. Então, a gente tem várias premiações de gestão de pessoas, então somos GPTW, um dos melhores lugares para se trabalhar em todos os nossos parques, e também várias premiações de sustentabilidade, como o Prêmio Brastoa de Sustentabilidade e o selo B, do Sistema B, certificação B, né? A gente, lá na Eco Noronha, já somos uma empresa certificada B, estamos com mais 2 empresas esse ano buscando essa certificação, e selos também que mostram o nosso compromisso com o bem-estar e vida animal. Então, lá no Aquario, somos Friends of the Sea, também temos o certificado de bem-estar da ASAB. Claro que, de novo, fazemos isso com parceiros, porque é importante e fundamental essa troca de conhecimento. E é isso que gera o nosso lema, né, que é impacto positivo é o nosso legado, através da conexão das pessoas com a natureza. A gente prega essa cultura de sustentabilidade, a gente transforma os olhares e, com certeza, essas experiências são transformadoras para eles saírem dos nossos pontos de atuação impactados positivamente e com um olhar de querer fazer a transformação e preservar aí o nosso único planeta, que só conheço esse que a gente consegue viver, né? Não tem mais nenhum que dá tudo que a gente precisa. Então, todos acabam ajudando a gente a conservar aí esse planeta e gerar mais impacto positivo ainda. Muito bom dia ou boa tarde, né, a todos. Já estamos aos 12h29. Eu queria agradecer e parabenizar o Álvaro e toda a equipe que realiza o evento. Agradecer de coração pelo convite que fez ao Grupo Cataratas para se apresentar aqui hoje. Parabenizar, eu vou pegar aqui a colinha, a Michele dos Santos, do Sebrae São Paulo, ao colega Tirso, que fez um pronunciamento prévio, ao Fábio também, que dentro em breve vai apresentar suas experiências aí com a questão que envolve o turismo de aventura, e principalmente essa jovem, né, a Monize, que tão bem abordou o assunto e que tão bem apresentou a nossa instituição. Eu confesso a vocês que eu sou um senhor de 65, aposentado. Por coincidência, trabalhei muitos anos com a bobalinocultura no litoral do estado do Paraná, conheço o Vale do Ribeira e conheço a estação experimental do Instituto de Zootecnia de São Paulo, que está lá e cujo material genético, o material genético de base, fomos nós que trocamos com o pessoal da pesquisa do Sampaio, o Jorge, por aí vai. Então eu conheço também a situação do Vale do Ribeira, principalmente com relação à produção de banana. Eu trabalhei muito tempo no litoral do estado do Paraná com a produção de búfalos, e nós estamos ali impactados, né, prensados pela produção de banana de alta tecnologia de Santa Catarina e a produção sustentável do Vale do Ribeira. Mas um dia nós vamos chegar lá, eu espero, né? E eu vim para o Grupo Cataratas para tentar contribuir com a minha atuação técnica. Então eu sou diretor técnico e tenho um envolvimento maior pela minha formação, que é a da zootecnia,
E aqui eu encontro alguns zootecnistas, entre os quais o Fábio Ramos, da AgroSuíça, que são 40 anos dedicados ao trabalho focado na questão da preservação ambiental com produção. E eu fico muito feliz, porque eu encontrei no Grupo Cataratas uma equipe técnica extremamente qualificada. Eu fui servidor público por 39 anos e resolvi tentar enfrentar um desafio na iniciativa privada. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir com tudo aquilo que eu imagino que eu possa cumprir, mas eu encontrei no Grupo Cataratas uma conscientização interna muito grande, um compromisso dos seus embaixadores, dos nossos embaixadores, com a questão da sustentabilidade, com a questão da conservação e por aí vai. E aqui eu quero fazer um relato interessante. Como servidor público durante muitos anos, eu pude e entendo muito bem das questões que envolvem a falta de condição do Estado brasileiro, de tanto cuidar bem do seu patrimônio histórico, natural, o que seja, quanto promover políticas públicas, que é a palavra que eu mais ouço, ou tenho ouvido nos últimos 20 anos, de forma concreta, para que nós consigamos atingir um nível de desenvolvimento adequado, e um nível de desenvolvimento adequado com base na sustentabilidade. Quando eu cheguei no grupo, eu entendi melhor o papel dos processos de concessão e das parcerias entre o público e o privado para a conservação dos nossos biomas. Parece uma coisa hipotética, mas não é. Eu também fui diretor do Departamento de Fauna de Curitiba, fui superintendente de controle ambiental de Curitiba também, e lá no Departamento de Fauna nós temos o nosso zoológico, além de outros parques da cidade, que tem uma fauna exuberante e que existem projetos de conservação que estão por trás dos muros e que não são do conhecimento público. E nessa área da conservação da fauna, eu quero dizer aos senhores que nós temos expoentes, pessoas extremamente capacitadas, cuidando dos animais que lá estão no Bioparque, porque nós somos concessionários também do Bioparque do Rio, o antigo zoológico, e hoje nós temos uma realidade muito diferente nos nossos parques, principalmente. O aquário é um empreendimento totalmente privado, e agora nós estamos começando os investimentos no Aquafoz, que é o outro aquário que vai contemplar também projetos importantes. No nosso aquário, nós temos projetos que são mundialmente reconhecidos. Temos alguns artigos que só foram publicados por nós e algumas atividades interessantes com a reprodução de algumas espécies que ninguém fez no mundo. E aí vem, bom, as pessoas muitas vezes não sabem disso. Não sabem. Mas uma das nossas grandes missões, como bem mencionou a Monize, é a educação. E nós temos um trabalho de educação ambiental intensivo, mas queremos mais. Queremos mais interação com a sociedade, queremos mais interação com as escolas que nos visitam ao longo do ano de forma intensiva, tanto no Bioparque quanto no Aqua, e também tem visitas direcionadas à questão da sustentabilidade. E por aí vai. Então eu sou hoje um defensor dos projetos de concessão, sejam eles quais forem, porque eu entendo, né, que a falta de competência do governo para isso, outras tantas eu sei que existem como servidor público que fui durante esse período todo, e que nós, se nós avançarmos nas questões que envolvem uma melhor regulamentação, uma melhor articulação com o poder público, eu tenho certeza que nós teremos um processo de conservação obrigatório, responsável e feito por pessoas competentes. E aí o governo começa a se dedicar a outras atividades com mais intensidade, tendo certa tranquilidade, porque serão fiscalizadores, serão normatizadores e nos cobrarão tudo aquilo que é importante e que tem que ser feito também por conta do nosso compromisso contratual. Então eu quero dizer aos senhores que eu estou feliz, eu não sou da área de turismo sustentável, por isso que eu não ousei fazer uma apresentação tão bela quanto a Michele fez, mas eu penso que nós estamos abertos a todo tipo de contribuição, visitas, integração, parcerias. Lançamos agora um projeto, um edital para pesquisa direcionada de R$100 mil, não é muito, mas os nossos investimentos de pesquisa eles estão crescendo ao longo do tempo, também por uma obrigação que nós temos, mas com a visão de que com isso nós estamos interagindo de forma concreta com a academia, com os institutos de pesquisa. A minha formação de pesquisador também, eu acredito que eu posso dar algum tipo de contribuição para o Grupo Cataratas. Mais uma vez eu agradeço, parabenizo a todos pelo evento
e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Um bom dia a todos. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Monize. Realmente muito importante esse trabalho de educação ambiental e social, né? Eu acho que é uma educação em geral, e eu acho que muita gente aqui no Rio não tem dimensão, né, do tamanho do Grupo Cataratas, né, de todo o trabalho que vai no Brasil, né? A gente acha que conhece muito o Aquarrio, o Bioparque. Aliás, o Aquarrio parece que virou aí realmente aí a referência, né, de turismo aqui para a cidade do Rio de Janeiro. Está brigando no topo ali entre as principais atrações da cidade. Mas, enfim, em função do horário, vou avançar aqui. Vou passar agora a palavra para o Fábio Nascimento, presidente da Associação Carioca de Turismo de Aventura. Vai caber ao Fábio completar aqui esse grupo e depois a gente vai emendar direto no outro grupo, porque como eu tinha dito no começo, é um conteúdo rico aqui, então muita gente para contribuir com o assunto. A gente vai, depois do Fábio, seguir direto aqui para o grupo que vai falar da BR Marinas e a Luciana Delamare também. Tá bom? Por favor, Fábio. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer a Bia, o Álvaro do Green Rio aqui pelo convite. Agradecer também bastante a Sheila do Rio Vamos Vencer, que fez essa intermediação. E saudar a todos, né? Também parabenizar a mesa e agradecer também ao Marcos, que falou um pouquinho ali sobre o que eu ia falar também, da importância das parcerias público-privada para o desenvolvimento do ecoturismo e do turismo de natureza. A minha apresentação. Ok. Bom, falar um pouquinho sobre o mercado do turismo de natureza. Vou falar um pouco mais rápido. Aventura significa o que vem pela frente, advirar. Eu vou passar um pouco essa parte, que é me apresentando. Atualmente eu estou presidente da Associação de Turismo de Aventura, eu estou coordenador de empreendedorismo da Trilha Transcarioca e diretor de empreendedorismo e mercado da Rede Brasileira de Trilhas. Contribuo com algumas secretarias de turismo. Sou colaborador para ecoturismo, turismo de aventura da Federação de Convention Bureau do Rio de Janeiro. E o mais importante de tudo, eu sou pai dos gêmeos Davi e Miguel. Bom, falar um pouco sobre a importância do turismo na economia global. Rapidamente, são 9 trilhões no PIB, que significa 10%, 330 milhões de emprego, quer dizer, 1 a cada 10 pessoas no mundo trabalha com turismo, e investimento de quase 1 trilhão de reais, de dólares nesse momento. No turismo nacional, eu acho interessante a gente ver alguns números. Bom, soja e açúcar tem ali 41 bilhões de dólares de exportação. Produtos de extração tem ali quase 45 bilhões. E o turismo está com 7 bilhões de dólares em quinto lugar. Isso parece ser um número interessante, um número bom, mas não é. Isso quer dizer que são 2,7% da economia brasileira está no turismo. No mundo é 10%. Se a gente fosse estar no patamar mundial, a gente estaria com 27 bilhões. O que seria bom? Também não sei. Acho que não. Né? Bom, esse mapa, ele mostra os planetas, eles estão... Os países eles estão no tamanho da sua economia. Né? Eles estão representados pela sua economia. Então, o Brasil está onde nesse mapa? Né? A gente tem uma certa dificuldade. Bom, eu
Posso passar depois para quem quiser as fontes e o PowerPoint. Bom, o Brasil está ali, pequenininho, com 6 bilhões. Esses dados são de 17, tá? De dólares, de divisas estrangeiras. E como a gente se compara, como a gente se coloca? Isso a gente... não dá para a gente comparar com os Estados Unidos. Não dá para a gente comparar com os Estados Unidos, né? Principalmente por causa do turismo de negócios. O México está ali com 21 bilhões, mas também não dá para se comparar com o México, porque o México está do lado dos Estados Unidos. Então ele recebe muita gente vindo dos Estados Unidos. Também não estamos na Europa, com 17 bilhões de Portugal, que é um tamanho do estado do Rio de Janeiro, ou a Espanha com 60 e tantos bilhões. Tá, mas como é que a gente pode se comparar? Vamos pensar o seguinte: país de proporções continentais, hemisfério sul, longe dos grandes centros. A gente poderia estar no nível da Austrália, facilmente no nível da Austrália, né, com 42 bilhões. Já seria o maior produto brasileiro. Vocês lembram da soja e do somado com açúcar com 45? Então, a gente estaria ali com 42. E aí, no meu caso, ainda pode ser mais específico, como o ecoturismo poderia turismo de aventura poderia se comparar. Nova Zelândia com 10 bilhões de dólares. Aí, como comparar? Vamos lá. O Brasil tem 6 biomas fantásticos, visitáveis. Todos eles são visitáveis. A Austrália tem fantásticos 2 biomas e um deserto. Isso sem contar os biomas marinhos. Então, nós temos potencial, muito. Agora, potencial sem ação não dá muita coisa. Tem que transformar esse potencial em produto. Na vitrine, na prateleira. Aí também a gente escuta muito do político falar que o turismo envolve 45 setores da economia. Eu não sei de onde eles tiram isso. Não sei mesmo. É uma pesquisa que eu fui impactado, essa daqui. Diretamente envolvidos com o turismo, são 21 setores. Compartilhados, aí a gente tem transporte, por exemplo, que é compartilhado com o turismo. 191 setores da economia. Indiretos, 142 setores. E beneficiados com turismo pujante. Aí até a farmácia é beneficiada. 217 setores. Isso totaliza 571 setores. 43% da economia brasileira é impactada com turismo. E a gente vê municípios sem turismo, sem secretarias de turismo, sem políticas de turismo, cargos no turismo, cargos relevantes do turismo sendo entregues por política e não por capacidade ou vontade, porque tem gente que é político e vai com vontade e cresce, tem gente que não tanto, né? Bom, agora dados sobre ecoturismo de aventura no mundo. A ATTA, esses dados são em negócios 683 bilhões de dólares, crescendo 25% ao ano. Aí chegou a pandemia, né? A gente pensa o seguinte: ferrou, babou tudo, vamos crescer menos. Não foi o que aconteceu. A ideia era que a gente crescesse 200% nos 5 anos seguintes. Isso cresceu em 2 anos e 3 meses, mais ou menos. A gente cresceu 200%. Uma ideia também que o ecoturismo de aventura é um turismo de jovens. Isso também não é verdade. Os usuários de ecoturismo de aventura têm acima de 41 anos, vão de 41 a 60 anos, 50%. E contando o pessoal de 29, está errado ali, a 40 anos, 39. Então, quer dizer, 90% são pessoas de 30 a 60 anos, né? A maioria deles, mulheres também. E gastam, 55% das pessoas que fazem turismo de aventura gastam mais de 3 mil dólares por pessoa. Outros dados interessantes são, aqui no Rio de Janeiro,
é bem claro. Existia uma grande loja, de departamento, uma grande loja de turismo, de esportes e turismo. Antes da pandemia, ela tinha uma unidade no estado do Rio. Durante a pandemia, abriu mais 4 ou 5 unidades. Então, está crescendo. Natureza, ecoturismo, aventura. Na última pesquisa do IBGE, foi 26% da intenção das pessoas que viajaram no Brasil, dentro do Brasil, brasileiros, foi por esses motivos. Fora do Brasil, a pesquisa diz que é 18%. A pesquisa no Google ou em plataformas de viagens, fazer trilha cresceu 94%. Estar junto da natureza só está crescendo. Nós não temos muitos dados, né, sobre o turismo, ecoturismo de natureza, mas temos alguns no Brasil, mas temos alguns interessantes do Reino Unido. Nós temos aqui no Rio de Janeiro a trilha Transcarioca, que é uma trilha de 180 quilômetros que passa por uma unidade de conservação estadual, uma unidade de conservação nacional, federal e 6 unidades de conservação municipais. Ela sai de Barra de Guaratiba e vai ao Pão de Açúcar. São 182 quilômetros. É a pioneira da trilha de longo curso no Brasil. A gente está, a nível Brasil, com 2.000, 3.000 quilômetros. Nos Estados Unidos, 50.000. Na Europa, mais de 70.000 quilômetros de trilhas, né? E o Reino Unido tem uma bem interessante. A Wet Highway, ela tem 156 quilômetros. Foi percorrida em 2016 por 75 mil pessoas que gastaram 3,5 milhões de libras esterlinas. 200 estabelecimentos comerciais falaram que a trilha é a fonte mais importante de renda desse estabelecimento. E aí a conservação dessa mesma trilha é 500... Acho que cortou um pedaço ali. 500 mil libras. Isso significa, para cada libra investida nessa trilha, 614 libras retornaram. Para cada um dinheiro investido, 614 dinheiros, né? Então, é um investimento de natureza que traz bastante retorno e um retorno saudável. Nós temos a trilha Santiago de Compostela, envolve 3 países, várias diversidades de rotas e distância. Em 2018, 330 mil pessoas fizeram mais de 100 quilômetros dessa trilha. Iniciam por dia, cada dia 10 mil pessoas, cada dia 10 mil pessoas estão começando o Caminho de Santiago. Nós temos no estado de São Paulo e Minas, Caminho da Fé, envolve 72 municípios, com 2 modais. 40% são caminhantes, 60% são ciclistas. 20 mil pessoas fizeram no último ano. Bom, o ecoturismo de aventura envolve rural, náutico, sol e mar, gastronômico e de base comunitária. É o turismo de experiência. Aí a trilha Transcarioca, indo muito ao encontro do que o Marcos falou. O estado do Rio de Janeiro tem 5 unidades de conservação federais. Tá? Desses 5, 4 estão no top 10 de mais visitados do país. Nós temos um pouco mais de uma dezena de unidades de conservação estaduais, né? E também com bastante visitação. E praticamente todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro têm unidade de conservação. E é importante desonerar o estado nesse ponto, né? Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, no Parque da Catacumba, o Parque Municipal Natural, a sua concessão, né? Então, é algo que você tira da responsabilidade do estado. A manutenção do parque, a conservação, segurança, para passar para uma pessoa que vai investir, fazer a manutenção e ganhar dinheiro ali. Esse dinheiro que é economizado do estado vai para outros locais, vai para a educação, ou deveria, para a educação, para a saúde.
Ok. E, assim, isso é muito importante para o desenvolvimento. Nós estamos aqui no estado do Rio de Janeiro, o primeiro Dark Sky Park do Hemisfério Sul. Arvorismo, são atividades que nós podemos fazer na natureza. Vou passar um pouco rápido, são fotos. Todas as atividades que nós podemos fazer na natureza. E praticamente todas são viáveis no estado do Rio de Janeiro, todas. Nós temos avistamento de fauna e flora que nós, ao meu ver, subutilizado no estado do Rio de Janeiro. Nós temos arquipélagos tem o Monacagarras e tem as Ilhas Tijucas que o carioca não conhece e são pontos extremamente interessantes de visitação. Tirolesas. Nós perdemos em alguma posição. Nós éramos o primeiro destino de natureza do planeta, 10º cultural, já fomos 7º. Nós somos referências mundiais em normas técnicas de ecoturismo e turismo de aventura. E nós temos população extremamente receptiva. E por que a gente não está lá nos 40 e tantos milhões de dólares de visitantes? Né? No Brasil, Brotas e Socorro são referências no ecoturismo e turismo de aventura. No planeta, a África do Sul e a Nova Zelândia. E como transformar isso tudo, essa potência toda em força? Eu tenho algumas opiniões. Regulamentação, legislação e fiscalização. Acabei de falar que nós somos referências mundiais em normas técnicas. Mas quando a gente contrata, a gente busca empresas que seguem essas normas técnicas de ecoturismo de aventura, né? Essas empresas são fiscalizadas? Capacitação. Nossa mão de obra tem que encantar. Não é só... às vezes a gente escuta muito falar que... qual é o seu diferencial? Qualidade. Tipo, qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação. No meu caso, qual é o seu diferencial? Segurança. Segurança também não é diferencial, é obrigação. Não dá para aceitar eu fazer um passeio com 10 pessoas, uma pessoa morrer, 10% está aceitável. Não está aceitável. Então, além de fazer tudo com qualidade e segurança, nós temos que encantar. A pessoa tem que querer voltar. Eu falo muito para os associados da ACTA que o atrativo pode ser, por exemplo, a Pedra do Telégrafo, pode ser o Cristo Redentor, pode ser o primeiro atrativo. Mas o mais importante tem que ser você. Você, o cara tem que voltar. Pô, qual o próximo evento que você vai fazer? O que você tem mais para fazer? Você tem que apaixonar. Eu já fiz um passeio com uma família francesa na Pedra do Telégrafo que não dava para ver 5 metros de distância. Era incrível. Eu sou bastante cuidadoso com condições climáticas, e mesmo assim mudou completamente no momento da execução do passeio. Mas foi a melhor avaliação que eu já recebi, porque nós não devemos, o condutor, a agência, não tem que levar a pessoa até um ponto, de um ponto ao outro. Ela tem que encantar de um ponto ao outro. Então, é muito essa visão. Nós temos que transformar cada visitante em dono daquela unidade de conservação, dono daquele local, apaixonado por aquele local. Então, é algo extremamente importante a capacitação e a mão de obra que encanta. A sociedade, ela tem que estar engajada, comprometida e impactada positivamente pelo destino, pela atração. Não adianta eu sair daqui, levar uma pessoa na Pedra do Telégrafo mesmo, que é em Barra de Guaratiba, ou fazer a trilha Petrópolis-Teresópolis, e aquela sociedade não está sendo impactada. Então tem que levar para consumir produtos com aquelas pessoas, moradores locais, de preferência ter um condutor ou um contador de história do local. Eles têm que entender que aquele atrativo é importante para a sustentabilidade dele, a vida econômica dele, e vai ser mais um protetor da natureza, daquele ponto. Ele vai entender que no momento que a família dele
cresça, ao invés dele aumentar seu terreno para dentro da unidade de conservação? Então, concluindo. E todos juntos pelo meio ambiente. Bom, são megatendências, 14 megatendências do Instituto Copenhague de Estudos para o Futuro. Das 14 megatendências dos próximos 30 a 50 anos, 12 têm relação com o ecoturismo, turismo de aventura. Bom, vou passar aqui. Esse é o meu contato. Desculpa pelo passar o horário. Muito obrigado, Fábio. Foi uma ótima apresentação. Acredito que aí a gente realmente é um desafio, né? O Brasil se comparou com... Eu estava vendo no mapa, a gente conhece Luxemburgo, que é um país pequenininho, que tem 5 bilhões de turismo, né? Menor do que a cidade do Rio de Janeiro. Então, realmente, a gente tem um longo caminho aí para poder chegar, né? Tem uma oportunidade. A oportunidade está na cara da gente, né? Bom, muito obrigado. Eu vou agora, na mesa, dar sequência aqui. A Maria Beatriz Martins Costa vai tomar o meu lugar. E nós vamos agora continuar com o tema do turismo, mas com uma outra formação aqui, que a gente vai ter a BR Marinas, através do João Felipe, e a Luciana Delamare com o turismo regenerativo, e aí sim a gente conclui. Muito obrigado. Obrigada, Álvaro. Muito obrigada, Álvaro. Parabéns, Grupo Cataratas, Turismo de Aventura, Vale do Ribeira. Esses são os verdadeiros transformadores. Fábio, muito obrigada. Finalmente a gente consegue se encontrar ao vivo e a cores. Alô, alô. Eu preciso só da programação completa. Cadê? Não. Ai, João Felipe, eu não sou o João Felipe. Eu vou ficar... Deixa eu ver onde é que eu vou ficar.